amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que pelo servo a própria vida renunciou? Meu amigo, Boa noite
A paz do Senhor para todos que estão acompanhando. Mais um dia que nós temos a oportunidade de poder meditar na epístola de Tiago. Então gostaria de convidar você que está em casa para nós lermos Tiago no capítulo 1, ainda estamos no capítulo 1, versículo 9. Tiago, como eu já mencionei semana passada, é um livro de sabedoria, é um livro que é escrito de forma prática, né? Diferente do apóstolo Paulo, Tiago ele escreve uma epístola assim com mais partes práticas, já aplicando, não é um livro de profundidade teológica, mais prático, e ele vai tratando aqui alguns assuntos. Nas primeiras orientações que ele traz já no começo, ele já fala acerca das provações e que como essas provações elas são benéficas para a vida do cristão, né? Apesar de que em alguns momentos a gente fica angustiado, preocupado com as provações, mas ele diz, olha, é um motivo de alegria o passar por provações. Por quê? Porque nos torna mais perseverantes, nos torna mais íntegros, mais completos. E ainda que se não alcançarmos essa completude ou essa inteireza, maturidade espiritual, então ele chega a uma outra orientação, ele dá uma outra orientação. Se porventura necessitam de sabedoria, busquem essa sabedoria de Deus. Foi o tema da semana passada. Então aí ele passa do tema provações, que nos qualifica, que nos fortalece, que nos torna perseverantes, que nos torna mais íntegros, que nos torna mais amadurecidos na fé, passa para o tema sabedoria, que é como nós devemos passar pelas provações. Qual é a sabedoria que a gente necessita? E essa sabedoria vem de Deus, obviamente. Como adquirimos estas, então, sabedoria para, ou como nós conseguimos a sabedoria para passar para essas provações que são tão comuns na vida do cristão. Lembremos que Tiago, eu sempre confundo aí. Tiago, ele está escrevendo a cristãos judeus que estão espalhados por todo o Império Romano, pessoas que estavam vivendo momentos difíceis, passando por perseguições, passando por lutas internas, externas. Eles estavam também passando por provações na área financeira, alguns deles eram muito pobres, passavam dificuldades financeiras. A gente vai ver isso pelos escritos, pela própria epístola vai mostrar isso, que havia entre eles alguns que eram mais favorecidos economicamente, vamos dizer assim, havia ricos entre eles, inclusive, e havia pobres. E aí exatamente esse é o tema dessa parte seguinte, versículos 9 a 12, ele vai falar sobre isso. Essa questão da diferença entre cristãos mais afortunados financeiramente, obviamente, e aqueles menos afortunados financeiramente, mas que tinham como gozo ou alegria o fato de pertencerem a Deus, de serem benéficos pela graça de Deus. Então, nós vamos ler até o versículo, aliás, não é de 9 a 12, não é 9 a 11. Depois ele vai entrar no outro assunto, logo a seguir, que é a questão das tentações, como nós podemos passar pela tentação, como nós podemos realmente vencer essa tentação. E, de fato, são assuntos variados que ele vai trazendo, mas que são aplicáveis para a vida de todos os cristãos, não somente para esses crentes judeus da dispersão das 12 tribos, mas também a nós. Por isso que esse livro tão prático, essa epístola tão prática, ela entrou no cânon para que a gente pudesse, o cânon chegou até nós para que a gente pudesse realmente reconhecer aí a palavra como sendo palavra de Deus para as nossas vidas. Então vamos lá, versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Por enquanto, até aí.
Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, ó Deus Santo, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, a oportunidade de poder estudar a palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor, para tentar extrair para as nossas vidas, extrair para nós ensinamentos maravilhosos, ensinamentos que venham de encontro à nossa vida diária, ensinamentos que venham nos proporcionar a capacidade de servir ao Senhor com alegria e andarmos dentro da vida cristã com toda a sabedoria. Nós pedimos que o Senhor nos fale por meio desse estudo, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom, como a gente vem estudando, Tiago, né, ele é considerado o autor dessa carta, aquele que foi irmão do Senhor. Irmão, sim, irmão por parte da sua própria mãe, né, da sua mãe. Tiveram a mesma mãe. Tiago era filho de Maria, assim como também haviam outros irmãos de Jesus, como José, um deles chamava José e outro Judas. E havia também até irmãs lá, isso está em Marcos capítulo 6, caso você queira conferir depois, você vai ver capítulo 6 ali, falando sobre isso, logo no início de Marcos, falando da família de Jesus. Esse irmão do Senhor, ele traz orientações para aos cristãos, para a vida diária, como a gente vem falando, ele é prático. Então, dentro do meio cristão ali, aquela igreja, aqueles cristãos que na verdade estavam espalhados, né, por várias tribos ali, das 12 tribos espalhadas pelo império, no meio daqueles crentes havia gente mais pobre e gente mais afortunada, financeiramente falando. Então é interessante que nessa parte aqui, Tiago vai falar a respeito do contraste. Olha que interessante, o versículo 9 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, aqui essa condição humilde está falando daquele que é pobre mesmo, daquele que não tem recursos, daquele que é menos favorecido financeiramente do que outros. Ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se. Mas em que ele deve se gloriar? Na sua dignidade. É interessante que Paulo, quando ele diz assim, né? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu não me gloriarei na cruz de Cristo. Então veja que não é diferente. Tiago não pensa diferente de Paulo. Para Tiago, aquele irmão que não tinha em que se gloriar, não havia em que vamos dizer, materialmente falando, não tinha em que se posicionar ou se agarrar, o que ele faz? Qual era a orientação de Tiago? Que ele deveria gloriar-se na sua dignidade diante de Deus. E aqui é maravilhoso porque, segundo os estudiosos, naquela época havia, né, na igreja até mesmo escravos. Entre os cristãos havia alguns que eram escravos e outros, inclusive, que eram senhores desses escravos. Olha que interessante. Havia pessoas que eram escravas e outros que não. Inclusive tem uma carta de Paulo que é especializada em falar sobre isso. A carta que ele escreve a Filemon é a carta que ele escreve para um homem que tinha um escravo chamado Onésimo, e ele então escreve para dar alguma orientação para que este irmão Filemon receba Onésimo e o trate como um irmão em Cristo, etc. Então havia essa condição de pessoas que naquele tempo era muito comum haver pessoas que eram escravas, e algumas pessoas, é interessante falar sobre isso, né, sobre a cultura da época, algumas pessoas se tornavam escravas por causa de dívidas. Havia outras razões também, né, escravos de guerra, mas aí geralmente eram estrangeiros. Mas da própria nação era comum que pessoas se tornassem escravas por causa de dívidas. Pessoas se endividavam e não tinham como pagar, e às vezes para pagar elas se entregava como escrava. Ela estava disposta a trabalhar para outra pessoa para poder pagar a dívida. Então ela não poderia simplesmente ir trabalhar para outra, ela tinha que trabalhar para aquela pessoa até pagar a sua dívida. Infelizmente, né, sempre existiu isso, as pessoas menos favorecidas, as mais favorecidas, sempre existiram os pobres. E então havia aquelas pessoas que tinham que pagar suas dívidas, e a única forma era se tornando servas de outras. E aí acontecia o seguinte: a pessoa que era pobre muitas vezes, senhor,
que era pobre, que era um escravo, que era um servo, às vezes tinha um tempo de fé muito maior do que o seu senhor. Às vezes aqueles escravos, inclusive, eram instrumentos de Deus até para alcançar o coração dos seus senhores. Então havia na igreja pessoas que eram crentes há muito tempo, firmados, pessoas experientes, homens experientes, que, vamos dizer, no meio social, no meio popular, no meio da sua família, dentro da sua comunidade, ele era um escravo, ele era um servo, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa que não era, vamos dizer assim, que não tinha destaque, mas no meio da igreja, muitas vezes ele era um presbítero, era um diácono, ele era um pastor. Muitas vezes um experiente ali que estava há tanto tempo na igreja, que tinha toda a experiência do evangelho e era um pregador e ele tinha toda a autoridade para ensinar. E é interessante que muitas vezes, dentro da mesma comunidade, o senhor, o dono das fazendas, os donos de propriedades, faziam parte da igreja, eram irmãos em Cristo, mas lá na igreja, quem é que era líder? Era o seu próprio escravo, alguém que era escravo. Então, o Tiago vai dizer, olha, irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Bom, nesse caso ele está falando a respeito de que todo cristão, apesar de que, mesmo aqueles que ainda não tinham autoridade na igreja, liderança na igreja, havia dignidade. E a dignidade estava em quem? Em Jesus Cristo. A dignidade estava no fato de pertencer a Jesus. A dignidade estava no fato de pertencer ao Evangelho. A sua dignidade estava no fato de ele estar sob a cruz de Cristo e ter a vida eterna. De ele estar aqui neste mundo, às vezes em condições difíceis, em condições precárias, em condições complicadas, como hoje ainda é. Mas ele era cidadão de uma nova cidadania, o cidadão do céu. De fato, a sua esperança estava no porvir. Então, o Tiago vai chamar a atenção, olha, o irmão de condição humilde, ele tem que se gloriar na sua dignidade, pelo fato dele ser digno de ser o Filho de Deus. Pode ser que aqui no mundo ele seja menosprezado, pode ser que aqui neste mundo ele seja até rejeitado, talvez até discriminado e desprezado, como infelizmente muitos são. Muitos pobres, inclusive no meio cristão, os mais pobres geralmente são os que realmente recebem o Evangelho. Você vai ver que na história da igreja em geral, não são os poderosos que aceitam o Evangelho. Geralmente, os poderosos não aceitam, não reconhecem ao Senhor. Geralmente, os poderosos são os primeiros a desprezar a verdade, até porque eles não são frágeis, eles têm, muitas vezes, eles confiam na sua própria riqueza. É exatamente uma das questões aqui que mais adiante Tiago vai chamar a atenção. Mas havia dignidade nos pobres. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai falar, preste atenção, veja, que não são muitos os poderosos, os de nobre nascimento, ou os sábios, inteligentes que são chamados, mas quem são os escolhidos? São os pobres. Deus escolheu, vamos lá, vamos dar uma olhada para que a gente entenda melhor essa passagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no início, ele vai falar acerca da vocação. Olha só, irmãos, separai na vossa vocação. É capítulo 1, versículo 26 da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É interessante que parece-me, olhando para o Evangelho, olhando para o Novo Testamento, olhando para as Escrituras, parece que o Evangelho tem muito mais cara de pobre do que de gente rica. Isso quer dizer que rico não tem o direito de ser cristão, ou não tem o direito de pertencer a Deus, ou de servir a Deus. Não é isso, a Bíblia em nenhum momento vai dizer isso. Inclusive, vários homens de Deus tinham condições e recursos, Por exemplo, Abraão, um homem que tinha recursos, Davi era o rei.
Então a gente sabe que o não impede, a questão não está no fato de possuir, mas de ser possuído. Ou seja, enquanto o homem ele possui riquezas, mas o seu coração não for possuído por essa riqueza, como Jesus, né, da semana passada, no domingo nós falamos sobre isso, né? Não junteis para vós tesouros aqui na terra. Não foi nessa semana, não, último domingo nós tivemos culto online. Não ajunteis para vós tesouro aqui na terra. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor daquela pessoa? O Senhor daquela pessoa é Jesus ou é a riqueza, o poder, a glória, a fama? Não. Se o Senhor da sua vida é o seu nome, o seu poder, o seu tesouro, né? Como Jesus ensinou, são essas coisas. Lembra que nós falamos sobre isso? É a família, talvez, ou um nome, ou uma fama, ou como é que se diz? Quando a pessoa tem um nome, né? Eu esqueci o termo, mas quando uma reputação, é a reputação dele, é isso que é o seu tesouro, ou é a riqueza, o poder, então você realmente não tem outro Senhor. O seu Senhor é este tesouro. Mas quando é Jesus Cristo, aí sim você tem realmente ao Senhor. Você não ama mais ninguém ou nada mais além de Jesus. Por isso que Jesus lá no final vai dizer: ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ele há de amar um e desprezar o outro. Ou há de servir um e não servir o outro. Então, você tem que ter a Deus como Senhor. Infelizmente, havia algumas pessoas, e há pessoas que às vezes se deixam levar pelo poder, pela riqueza, pela ganância, etc. E acabam realmente se afastando de Deus. Já o pobre, geralmente, ele não tem recursos, ele é mais humilde. Nem sempre é. Infelizmente, há pessoas que são pobres financeiramente, mas também não tem uma pobreza da alma também, ele acha-se grande e às vezes o desejo, ele não tem dinheiro, mas o que ele mais busca é o dinheiro, e às vezes não tem nem espaço para Deus na vida dele, porque ele quer fazer de tudo para se enriquecer. Então esse é um problema. Então por isso que Tiago vai dizer: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e a dignidade é servir ao Senhor, é ser um cristão, é ser alguém que ama a Deus e que está no caminho certo de andar na jornada, de estar no caminho do Senhor. O rico, olha que interessante, e o rico na sua insignificância, olha que interessante, Tiago está fazendo um contraste. O pobre, enquanto ele tem que se gloriar na dignidade de ser filho de Deus, o rico deveria também e deve também gloriar-se na dignidade de ser cristão e não no seu dinheiro. Por isso que ele vai dizer: o rico na sua insignificância. O que ele quer dizer com isso? E contraste quer dizendo: o rico deveria, apesar de ser rico, não se ver como rico. Ele deveria gloriar-se no fato de ele ser insignificante. Mas por que insignificante? O pobre então tem dignidade, ele não tem? Não é isso que Tiago está dizendo. É no fato de que a dignidade dele não está na riqueza. O rico na sua insignificância, pelo fato de ser rico. Ou seja, que ele olhe para a sua riqueza, para os seus tesouros, para o seu poder financeiro como algo insignificante. Como se dissesse assim, que o rico observe para si mesmo, para todo o seu poder de compra, seu poder de domínio, de terras e até mesmo de conquista, como algo insignificante. E ele vai dizer a razão, olha só, porque ele passará como a flor da erva. Simples assim. É como se Tiago estivesse dizendo: assim como o pobre, ele não tem que se agarrar e tem que simplesmente se gloriar na sua dignidade, que é o fato de ser cristão, de pertencer a Cristo, o rico também. Ele não pode se agarrar ao seu poder, mas reconhecer que esta riqueza, que este poder temporal é insignificante. E é tão insignificante que passará como a flor da erva. Veja a explicação no versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor
cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Interessante que Tiago, ele está trazendo aqui uma figura que era muito conhecida na Palestina. Lembra que ele está escrevendo para cristãos, judeus, que estavam dispersos, mas que conheciam a sua terra natal, a Palestina. Na Palestina era comum, segundo William Barclay, que havia ondas de calor, né? Não existia, ainda existe, ondas de calor que às vezes elas vêm, um vento muito forte que traz o calor como se fosse a tampa de um fio. Em certas épocas do ano, ali às vezes as ervas estão ali florescendo, estão todas belas, aqueles lírios do campo estão perfeitos ali, aquela belezura, e de repente vem um calor abafante, como se viesse do mar ali um vento, que é um calor exorbitante, como se fosse a tampa de um forno sendo aberta. Aquele calor vem e em poucas horas toda aquela erva se seca, porque é um calor muito forte. É comum em algumas regiões, vales assim que vêm das montanhas do mar, aquele vapor, e ali tem até uns nomes, ele cita os nomes lá, mas eu esqueci o nome agora, não lembro o nome que ele vai citar, o nome desse fenômeno, né? Que são dois fenômenos, um vento escaldante e um calor exorbitante. Então são dois nomes ali que ele vai dizer, e eles trazem a secura. É uma seca muito forte, não é que de uma vez queima tudo, mas assim, em poucas horas aquelas ervas secam por causa desse calor, dessa onda de calor que vem. Ela não traz ali, não torna o lugar um clima de deserto de uma hora para outra, mas torna um lugar muito seco e muito quente, e a erva que está ali tão bela, ela se seca. Então essa figura era muito conhecida. E é tão interessante que é conhecida que ela é citada pelo salmista no Salmo 103 e também por Isaías. Eu gostaria de dar uma lida nesses dois textos que vai falar sobre isso. Primeiramente, Isaías, no capítulo 40, ele vai exatamente citar isso. Quando ele vai falar da grandeza do Senhor, ele fala exatamente sobre o ser humano como erva. Ele vai falar isso, olha só, versículo 6, 46. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se e cai a sua flor. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Ou seja, esse hálito do Senhor é como se fosse um vento, né, que sopra. E simplesmente, o que é isso que ele está dizendo? Que o homem nada é diante de Deus, que o homem é passageiro, que nós deveríamos olhar para nós e ver que nada somos. É como diz o Salmo 103. Olha o que diz aí o Salmo 103, aquele versículo que eu até citei essa semana numa devocional, porque é muito interessante. Ele diz assim no versículo 14, aliás, versículo 13, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Ou seja, essas passagens mostram, de fato, quem é o ser humano. Às vezes aquele orgulho, aquela arrogância, aquela coisa de achar que nós temos poder, que nós podemos alguma coisa, que o dinheiro, que a fama pode nos garantir o pão, que pode nos garantir segurança. Tiago está chamando a atenção para o seguinte, olha, o rico, ele tem que se gloriar na sua insignificância. Interessante, como é que ele vai se gloriar na sua insignificância? Ou seja, ele vai deixar de se gloriar no poder, na sua riqueza, para gloriar-se na sua insignificância, pelo fato de que ele é como aquele que está lá no Salmo, talvez até uma citação do Salmo que diz assim, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então o rico deveria olhar-se como pó, não confiando em si mesmo, não confiando na sua riqueza, mas confiando plenamente no cuidado do Senhor. Ou seja, como diz o Salmo ali,
Deus se compadece dos seus filhos. Então ele tem que se gloriar nesse fato de que Deus é misericordioso, que não é riqueza, não é o poder que vai nos manter de pé. Veja que como Tiago realmente ele é muito prático, ele é muito sábio em suas palavras. O homem não pode confiar em si mesmo. Olha o que diz aí o final do versículo 11. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele está escrevendo para quem? Para ricos da igreja. Não é para os ímpios. Ele vai assim como também o rico se murchará, o rico em seus caminhos. O rico que precisa confiar em Deus. Ele não pode confiar no seu poderio financeiro. Assim como nós, às vezes você, mas eu não sou rico, pastor. Não, mas às vezes nós confiamos em quê? No nosso emprego. Às vezes nós confiamos pelo fato de termos uma profissão. Às vezes nós confiamos no nosso nome. Às vezes nós confiamos na nossa reputação. Lembra, fazendo aqui uma associação, talvez aqui Tiago esteja exatamente lembrando-se daquele ensino de Jesus lá de Sermão do Monte que, claro, não por coincidência, mas por providência, foi a última mensagem que eu preguei. Não ajunteis para vós tesouro aqui na terra. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 18 até o versículo 24, ele vai falar sobre isso. Não junteis para vós tesouro aqui na terra. Qual é o seu tesouro? O que você confia? Então o rico, ele está dizendo, não confie, saiba que você você está de passagem por aqui. Aí eu faço mais uma vez uma lembrança daquilo que Paulo ele escreveu aos Filipenses. Paulo ele tinha todos os motivos para confiar em si mesmo, na carne, que ele falou assim, olha, cuidado, acautelai-vos dos falsos cães, que eram os falsos profetas, que eram os judaizantes, que estavam ali querendo tirar a liberdade também dos filipenses, assim como tiravam dos gálatas. Ele se acautelava desses cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. E ele vai dizer assim, essas pessoas elas se gloriam em si mesmo. Ele vai dizer, nós somos circuncisão, nós adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. E Paulo vai dizer ainda mais, se houver essa possibilidade de confiar na carne, eu tinha a maior vantagem. Olha, ele vai dizer, se eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu poderia muito mais do que eles. Por quê? Ele vai dizer, eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele cumpriu todo o ritual de circuncisão, da linhagem de Israel. Ele era realmente de Israel. Da tribo de Benjamim, uma tribo pura. Ele não era um misturado, não era como as outras tribos que acabaram se misturando, não. Apenas os de Judá e Benjamim que permaneceram firmes no reino do sul. Os demais se juntaram lá com os outros povos. Hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, etc. da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas, olha, tudo isso eu considerei como perda. Tudo isso eu considerei como nada, como refúgio. Ele deixou tudo isso por causa de Cristo. Exatamente como se ele tivesse, não que era esse o caso, mas se ele tivesse seguindo a orientação de Tiago. Ele não estava confiando em si mesmo, nem no seu pedigree, vamos dizer assim, toda a sua reputação de um bom judeu, um bom fariseu, Ele só gloriava. E toda vez que ele vai falar, exatamente ele enfatiza isso. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu me gloriarei na cruz de Cristo. Se existe algo que eu possa me gloriar, é na cruz de Cristo. E ele diz, eu deixei tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então Paulo e Tiago estão de acordo nesse pensamento. Veja que há muito mais acordo nos pensamentos de Tiago e de Paulo. As pessoas às vezes querem colocar o capítulo 2 que fala das obras, que como se Tiago estivesse contra Paulo, mas nós vamos chegar lá, nós vamos explicar melhor sobre isso, que Paulo fala da justificação apenas pela fé e não pelas obras, e só que Tiago fala da fé, sem as obras ela está morta. Vamos explicar melhor essa situação quando chegarmos lá no capítulo 2. Mas na verdade existe muita concordância no pensamento de Paulo e também nas orientações de Tiago. Tiago está chamando a atenção para o fato de que o pobre
ele deve se gloriar no Senhor, assim como o rico também tem que se gloriar no Senhor e não no seu poderio, não na sua riqueza, porque ele vai dizer, não passa de algo insignificante. Veja o que ele diz, que o rico ele tem que se gloriar na sua insignificância, sabendo que ele vai passar, sabendo que todo o conforto, a capacidade humana, ela ficará para trás. Como a erva, ela vai se secar. Todo o calor vai vir. O calor, o vento vem e vai desaparecer. Da mesma forma, o tempo vai passar. E aqueles que confiam em si mesmos não seguirão adiante. Não é nesta vida. Nós não podemos esperar em nada. Nós não podemos agarrar neste mundo. O que Tiago está dizendo, nós temos que nos agarrar no Senhor. Nós temos que nos gloriar na dignidade, no fato de pertencermos a Jesus Cristo e a ninguém mais. É o fato de nós termos a vida eterna, porque esse mundo, ele vai passar. Como Isaías ali diz, né, naquele texto que nós lemos, que é uma das referências que Tiago vai usar lá no capítulo 40, o homem é erva, né? O povo é erva, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, em quem nós vamos confiar? Em nós mesmos? No nosso poder? Na nossa riqueza? Nos nossos recursos? Não. Nós vamos confiar naquele que lá na cruz derramou o seu sangue. O que para nós é muito mais importante é o fato de estarmos em Cristo. A nossa dignidade está no fato de pertencermos a Deus. A nossa herança e a nossa esperança não é aqui na terra. Não são os recursos deste mundo, não é o poder deste mundo. Veja que hoje pessoas ricos e pobres estão morrendo. O Covid-19, por exemplo, essa doença terrível, tem matado pessoas de todas as classes sociais. Você fala, mas o rico tem mais condições porque tem mais recursos. Mas se ele for atingido por essa doença e ela for grave o estado, e muitas vezes não há recursos, não adianta ter todo o dinheiro do mundo e até mesmo ter todos os recursos. Porque quando vem, e inclusive pessoas de muitos recursos estão morrendo também. Não há diferença. É como se essa doença é muito democrática. Então não há, todos nós passaremos. Qual é a nossa esperança? Lembrando ainda de Paulo, quando ele escreve no 1 Coríntios acerca da ressurreição, ele diz, aqueles que esperam em Cristo, esperam apenas para essa vida, nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no futuro, na ressurreição para a vida eterna. Para estarmos para sempre com o Senhor, para gozarmos de novos céus e nova terra, para ressuscitarmos um corpo glorioso, em que não haverá mais morte, nem doença, nada disso. Então, nós somos, de fato, insignificantes. A nossa glória é a dignidade de pertencer a Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez pelas tuas infinitas misericórdias, pelo teu infinito cuidado, e porque, ó Deus, não há dignidade em nós mesmos, mas a nossa dignidade está no fato de que Jesus lá na cruz derramou o seu sangue para nos tornar os seus filhos, porque o desejo do nosso amado Senhor é que nós pudéssemos ter vida nele, assim como é tua vontade, sempre foi a tua, Pai, de que nós pudéssemos ter a dignidade de sermos teus filhos, renascidos em ti, transformados pelo Senhor, mudados, moldados pela tua graça maravilhosa. Que o Senhor nos torne cada vez mais digno de servir ao Senhor e que nada venha realmente nos afastar de ti e que toda a nossa esperança esteja em ti. Nada nós possamos colocar a nossa confiança, mas confiemos somente no Senhor e no teu cuidado maravilhoso e no teu perdão. Amém. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos tenham uma noite abençoada, cheia da graça do Senhor Jesus. E até domingo pela manhã,